Que a graça e a paz estejam com todos, aleluia! Estamos aqui mais uma vez, na presença do Senhor, para dizer que só Ele é Deus, soberano sobre todas as coisas e que não há outro. E eu quero nesta noite, antes mesmo de eu trazer essa palavra, que vai incentivar você a dar continuidade na sua vida, a dar continuidade para aquilo que você se propôs a fazer para o Senhor nessa semana e tudo aquilo que tem sido de promessa. Muitas vezes você se pergunta, mas está demorando tanto, o que eu devo fazer? Eu venho te dar esse conselho, continue. Busque, espere e você verá que as demais coisas te serão acrescentadas. Eu gostaria de estar fazendo uma oração, mesmo antes de estar trazendo esta palavra. Senhor, eu entrego, Pai, esta palavra nas tuas mãos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que a partir desse momento, Senhor, toda a atmosfera onde essa palavra adentrar, possa trazer o refrigério, a calmaria, a cura, a esperança, a longanimidade, para que possamos estar cada dia mais na Tua presença. Esse é o desejo do meu coração. É o que eu peço no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém? Eu quero ler aqui uma palavra bem conhecida para todos nós, principalmente para aqueles que conhecem a palavra de Deus. E eu gostaria aqui de deixar um conselho. Se você puder, comece a ler a palavra de Deus, se oriente daquilo que Deus deixou para nós, para que possamos errar menos, que possamos aprender mais, que possamos entender que Ele fala conosco nos dias atuais. Tenho certeza que você verá quantas mudanças você terá quando você começar com essa prática. E aqui, em Marcos, no capítulo 5, versículo 21, uma palavra muito conhecida. Está dizendo assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu a ele grande multidão que estava dele junto ao mar. Eis que ele se achegou, e um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e o vendo, se prostrou a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: venha, minha filhinha está à morte, coloque-lhe as mãos, e ela será salva, e ela viverá. E Jesus foi com ele. Uma história conhecida, um homem importante daquela época, um homem que significava e representava um dos principais da sua época. E Jesus estava vindo de um grande trabalho. Ele estava vindo saindo de uma grande multidão onde houve curas, aonde aqueles que não foram curados foram deixados para trás, porque Jesus tinha uma programação a cumprir naquela época. E aqui está dizendo que Jesus estava voltando para o barco, para ele sair daquele local. E ele viu que esse homem veio e se prostrou na presença dele. Um homem que, para muitos, importante porque tinha dinheiro. E ali onde Jesus estava, havia pessoas de todas as classes sociais. E quando as pessoas ali viu aquele homem, o que ele significava, e que ele insistentemente ficava aos pés de Jesus, ali chamou a atenção de muitos, a ponto que no versículo 23, ele insistiu tanto, e ele quis explicar para Jesus na insistência: Senhor, a morte está na minha casa, a minha filha está morrendo, mas se o Senhor for até lá e colocar as suas mãos, ela viverá. E naquele momento, não era o que ele significava, não era o poder aquisitivo que ele tinha, não era a pessoa dele da sinagoga, mas era um homem que se prostrou e soube a quem adorar, e soube naquele momento a quem pedir. Ele olhava para a multidão, ele via muitos ali também enfermos, muitos ali que talvez nem tenham sobrevivido. Ele viu muitas curas, ele viu muitos prodígios, mas naquele momento a dor dele era muito grande.
E ali não era a pessoa de Jairo, o homem da sinagoga. Ali era um homem que estava com seu coração aflito. E ele sabia que a única resposta seria do Senhor. Porque ele já tinha presenciado, ele já tinha visto. E aqui eu quero lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes você viu na sua vida milagres acontecer na tua vida? Milagres acontecer na vida de pessoas que você conhece. Milagres de pessoa que você ouve através de mídia e tudo mais. Mas você continua nessa circunstância. Por que que comigo não acontece? Por que que comigo não vai? Por que que comigo não rompe? São essas as respostas que eu venho trazer nessa noite para você. E ali Jairo, insistentemente, aqui fala a palavra, insistentemente ele lhe suplicou. Sabe o que é uma pessoa em súplica? É uma pessoa em desespero, que sabe que os minutos estão contando contra ele. Quantas vezes eu e você nos vimos em desespero, contando os minutos para que algo pudesse acontecer? Muitas vezes esperando uma resposta de longe, aonde nós nos minutos que o relógio passa, a gente fica ansioso, querendo saber qual seria logo a resposta. E este homem ali insistentemente, quando a palavra fala que ele se prostrou aos pés de Jesus. E eu quero dizer para você, que quando a gente se prostra, como fala no Salmo 51, versículo 17, sacrifício a Deus são um espírito aquebrantado e um coração contrito. Esse Deus não desprezarás. Vou ler de novo. Sacrifício a Deus são o espírito aquebrantado de um coração contrito. Esse ele não vai desprezar. Então eu te faço uma pergunta nessa noite. Como está teu coração? Ali Jairo não tinha muito mais o que fazer. Ele tinha que correr contra o tempo. E ele tinha que trazer uma pessoa que ele sabia que era a única oportunidade que ele tinha no momento. E eu quero te relatar algo. A única oportunidade que você tem na sua vida, no seu tempo, nesse tempo aí que você acha que não tem tempo, é você se prostrar, é entregar para Deus os seus problemas e saber que dele vem o socorro, é saber que esse sacrifício vivo para Deus é você acreditar que só Ele pode resolver. Você pode até levar dentro das leis humanas, mas tem situações que não têm condições de ser resolvidas, se não houver uma intervenção divina. E quando nós tratamos do nosso intelecto, da nossa ansiedade, da nossa alma, daquilo que queremos e não conseguimos, daquilo que nos frustramos, as objetividades que você muitas vezes tem, mas não consegue colocar em prática, e quando você se frustra, você se deprime, daí você se esquece de quem prometeu, e daí você fica o que? Alarmado, desesperado, e muitas vezes até abandona teus sonhos. Mas naquele momento de Jairo, ele não podia fazer isso. Talvez o seu momento aí é melhor do que esse homem que eu estou relatando. Embora ele fosse importante na sua época, a sua importância não podia fazer nada pela sua filha. Talvez você seja uma pessoa de renome, você tenha condições favoráveis, tanto financeira como emocional, mas isso daí que você conseguiu ao longo dos seus anos, não pode resolver o problema que você está atravessando hoje. Mas eu tenho uma resposta para você. O nosso Deus, Ele pode. Ele que é único, soberano sobre tudo e sobre todos, Ele tem como fazer para você. E ali, quando esse homem conseguiu convencer, dentro da sua insistência, a Jesus para ir com ele, eu acredito que o seu coração ficou alegre.
E talvez ele tenha sentido assim um sentimento de descanso, porque afinal de contas, ele tinha visto muitos milagres. Ele estava vendo da onde Jesus estava saindo, do meio da multidão. Mas no meio desse caminho, no qual ele seguia com Jesus, acontece um incidente. É outra passagem que todos nós conhecemos. Uma mulher do fluxo de sangue atravessa o caminho de Jesus e ela, enfrentando a multidão, ela chega e ela consegue tocar na orla de Jesus. E naquela multidão que já acompanhava Jesus e Jairo, Jesus para tudo e pergunta: alguém me tocou? Agora eu quero trazer para você essa pergunta. Quando você está aflito, você permite que alguém te interrompa? Você permite que alguém entre no meio do teu trajeto? Que você venha a ser atrapalhado, seja numa consulta, seja em algo que você proclamou ou programou, ou que você está ansioso para que aconteça? Mas aquele incidente, Jairo não tinha como impedir. E quando Jesus perguntou para aquela mulher no versículo 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? E a mulher respondeu: eu te toquei, Senhor. E os discípulos ali começam uma condição: Senhor, por que o Senhor quer saber quem te tocou se a multidão te aperta? Se a multidão está aqui a afligir? Mas o Senhor continua falando: alguém tocou nas minhas vestes. E quando a mulher se pronuncia, ela fala: eu, Senhor. Nós conhecemos a história. E ela fala: então a mulher, atemorizada e tremendo, disse o que operara nela, e se prostrou também aos pés de Jesus e declarou toda a verdade dos 12 anos que ela estava doente e que ela gastou tudo e que ela não tinha mais condição, que a condenação dela era a morte por causa daquele fluxo de sangue. Duas situações opostas. Uma mulher que era rica e perdeu tudo, e a única oportunidade dela era única. Por isso que eu pus aqui, oportunidade única de Jairo. Naquele momento não era o que ele significava na sinagoga e nem para a sua cidade. Aquilo, o que importava para Jairo era a oportunidade que ele estava tendo de atrair Jesus para poder salvar a sua filha. Aquela mulher na mesma condição, sem dinheiro hoje, naquela época, sem dinheiro, sem condições financeiras, era a única oportunidade. Quando Jesus passou, ela venceu a multidão e tocou na orla de Jesus, e ela foi curada. E Jairo, rico, um homem ilustre, esperando Jesus para que fosse curar a sua filha. Única oportunidade para a mulher samaritana, para a mulher do fluxo de sangue, a única oportunidade para Jairo. Dá para você entender a colocação? Dá para você entender a aflição de Jairo? E dá para você entender que Jesus não poderia deixar de passar? Porque ali ele teria que dizer para aquela mulher: vai, você está curada, você está livre, a tua fé te salvou. Essa mesma fé que fez ela atravessar a multidão, a mesma fé daquele homem da sinagoga, um homem ilustre que atravessou a multidão e foi até Jesus e também se prostrou. E nós muitas vezes não queremos nos prostrar. Muitas vezes nós não queremos reconhecer que estamos na necessidade de precisar do Pai, de precisar de Deus, o Todo-Poderoso, o dono de tudo, o dono do universo, aquele que dirige a tua vida, aquele que vai dizer para você se você será vencedor ou não, se você tem que esperar mais um pouco.
E Jairo, que olhava toda aquela condição, aquele incidente no meio do caminho, que teria que ser rápido, porque a menina já estava mal. Você imagina a aflição no coração desse homem. Mas eu quero te dizer uma coisa. Como Deus falou ali para aquela mulher. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, porque você está livre desse mal. Ela creu. E naquela fé, daquele momento, daquela mulher, ela saiu dali curada. E Jairo estava ali mesmo em meio àquela aflição de retirar logo Jesus daquela situação, porque afinal de contas a missão era outra. Mas esse incidente não teve como ser impedido. Teve que acontecer, porque a multidão acompanhava novamente. E nós vemos que quando chega aqui, no versículo 35 de Marcos 5, quando Jesus despediu a mulher e ela foi curada, e ele continuou a caminhada com Jairo, algo novamente acontece. A nossa vida, ela é interpelada por vários fatores. Talvez hoje você fez um plano para amanhã, mas o amanhã será diferente do que você planejou. Quando nós entregamos tudo na mão de Deus, Ele fará o melhor acontecer para a tua vida e para a vida de todos que estão à sua volta. Para a tua empresa, para a tua igreja, para o teu negócio, para o teu casamento, para o teu namoro, para tudo. Porque o proceder é de Deus e o melhor é de Deus. Ele nunca faz nada pela metade. E quando chega, Jesus ainda falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e alguém lhe disse: não adianta mais, Jairo, sua filha já morreu. Não queira mais que o mestre vá contigo. Não tem mais jeito. Não dá mais tempo. Quantas vezes você ouviu esse ano pessoas dizerem para você: mas por que você espera tanto? Por que você está aí achando que vai acontecer com você? Não adianta, já foi. O que tinha que ser feito, já foi feito, não tem mais jeito. Eu quero te dizer algo muito importante. Isso não é só para você, é para mim também. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. O Senhor jamais prometeu algo que não iria cumprir. Jamais. Aqueles homens que estavam vindo da casa de Jairo, talvez fossem amigos dele, da sinagoga, vizinhos. Quantas vezes pessoas amigas nossas chegam para nós e falam: por que você ainda continua nessa condição, esperando o quê? Os anos estão passando, a vida é curta. Eu quero te dizer algo profeticamente. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai trazer. No tempo certo, na hora certa, porque Ele não falha nas suas promessas. Jesus nunca chegou atrasado em lugar nenhum. Jesus nunca deixou de fazer nada que lhe tivesse ao alcance. Essa mulher, quando atravessou o caminho dele, ele sabia do seu compromisso lá com a filha de Jairo, mas ele não poderia, porque além dela tocar nele e sair virtude, ele tinha que dizer para ela que a fé dela tinha salvado durante os anos que ela sofreu. E eu venho nesta noite dizer para você: os teus anos de sofrimento têm um preço. E esse preço o Senhor está contabilizando. E Ele sabe o momento que vai te surpreender. Ele sabe o momento que Ele vai dizer para você: chegou agora a tua vitória. O momento é esse. Esse ano é o ano do renovo. Esse ano é o ano de você receber a tua vitória. Então, se pessoas chegam até você, tentam atrasar a tua chegada, tentam atrasar a tua promessa, tentam tirar você daquilo que você está esperando, eu tenho uma resposta para você: Deus não está atrasado em nada. Ele está e quer, sabe o que fazer?
estar com você todos os dias da tua vida. Todos os dias. Então acredite, creia. Quando os amigos de Jairo falaram, não incomode mais o mestre, tua filha está morta. Jesus se volta para Jairo e diz assim, mas Jesus, sem acudir, sem querer saber o que estavam falando para Jairo, ele disse, não temas, crê somente. Então eu venho hoje dizer para você, não tenha medo. Acredite no que o Senhor está falando com você. As respostas têm sido enganosas para a sua vida? Pessoas te afrontam dizendo que você não tem capacidade? Pessoas falam para você que você não vai conseguir? Eu vou dizer para você hoje, você vai frustrá-lo, sabe por quê? Porque Jesus naquele dia falou para Jairo, crê somente. Eu nesta noite estou dizendo para você, quem é o homem para poder decidir o que vai acontecer comigo e com você? Quem é o mero mortal para dizer que nós não somos capazes de alcançar aquilo que Deus nos prometeu? E aqui, quando Jesus deu uma ordenança, ele não permitiu que muitos o seguissem, a não ser Pedro e os irmãos de Tiago e João. E ali Jairo. E quando ele entra na casa de Jairo, ele vê o alvoroço. E ao entrar na casa, naquele alvoroço, Jesus pergunta, por que chorais? Você imagina a sensação de todas aquelas pessoas que talvez estivesse até recriminando o pai que tinha ido buscar Jesus, enquanto a menina morria sozinha. E naquele alvoroço, Jesus chega com essa mansidão. Ele não chegou atrasado. Ele chegou ali para confrontar aqueles que duvidavam que ele era capaz de ressuscitar a menina. Jesus vai surpreender aqueles que têm dito para você que você não consegue, que você não pode, que você não é capaz. A capacidade não é nossa, a capacidade é do Senhor. A capacidade vem de Deus. E quando ele entrou, ele pediu que as pessoas saíssem. E ele disse, a criança não está morta, mas a criança apenas dorme. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite. Acredite, acredite, a tua bênção está quase na tua mão. Ah, mas por que não chegou? Eu vou te explicar por que não chegou. Não porque Deus está preparando, não. Porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Está tudo pronto. Mas muitas vezes nós queremos ficar no nosso conforto. E nós não queremos nos esforçar para nada. E eu vou te dizer algo. Para buscar o céu, dá trabalho. Para andar em santidade, dá trabalho. Para estar perto de Jesus, dá trabalho. Para não ser mais você, mas Cristo viver em você, dá trabalho. Você tem que renunciar tantas coisas. Jairo deixou a filha em casa, mesmo morrendo, e foi atrás daquele que podia trazer a solução. Mas nós muitas vezes renunciamos aquilo que é necessário no momento e ficamos muitas vezes na dispensação de conselhos humanos, de pessoas que não têm a condição de te orientar. Então eu quero dizer para você, Deus não vai fazer, Ele já fez. Deus não vai mover, Ele já moveu tudo e todos. Aquela mulher do fluxo, ela teve que sair de dentro de casa, doente, fraca, talvez mal arrumada, pobre. Uma mulher que já foi rica um dia e gastou tudo com a sua enfermidade. E ela teve que vencer a multidão, vencer o caminho na sua fraqueza, para poder tocar. Ainda ela disse, se eu apenas tocar na sua orla. Isso foi a fé daquela mulher. Agora eu te pergunto, qual é a diferença da fé dela com a minha fé e a tua fé? Jairo largou a menina em casa, que estava morrendo, para ir atrás da solução para a vida dele, não era para a vida da menina.
era para a vida deles. Porque quando ele insistentemente falou com Jesus, se o Senhor colocar as mãos sobre ela, ela vai viver. Ele creu, ele se prostrou, como aquela mulher do fluxo de sangue. Dois problemas totalmente diferentes. Um que era rico e ficou pobre e se foi curado, e outro que era rico e estava esperando a cura da filha. E Jesus, em nenhum dos dois casos, se omitiu de nada, mas ele cumpriu o seu papel como Senhor nessa terra. E tudo que ele tem falado para nós é para crer, acreditar, mas muitas vezes nós atrasamos a nossa vitória. Muitas vezes nós ficamos rodando em círculos, achando que a ajuda humana vai nos levar a qualquer lugar. E eu vou te frustrar nesta noite. A ajuda humana não nos levará a nada. Somente a ajuda de Deus que fez, que está tudo pronto, poderá te levar a você andar sobre águas, sobre problemas, sobre doença, sobre tudo aquilo que Ele designou, que você é mais do que vitoriosa. Você é mais do que vitorioso. Acredite. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe o que Deus fala a seu respeito? O que Ele pensa a seu respeito? Você acredita nas promessas que Deus te fez? Você busca essas respostas das promessas que Deus te fez? Porque uma coisa eu quero deixar bem claro. Você está sem perspectiva na tua vida? Você está aí chorosa? Muitas vezes desanimada, desamparada, depressiva, não tem ânimo nem para se arrumar, nem para buscar a Deus, nem para ajudar ao próximo. Essa perspectiva sua, sabe por que você está dessa forma? Porque você não sabe a resposta de Deus a teu respeito. Porque Ele fala em Jeremias 29, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Primeiro pensamento de paz. Que paz é essa? Que só dá. A paz que não tem ninguém que possa arrancar de você. Então acredite, creia que Deus, dentro da sua graça maravilhosa, trará para você toda a solução, tudo aquilo que você precisa, se você verdadeiramente crê. E eu quero dizer algo. Muitas vezes a nossa fé é motivacional. A gente vai para um culto, vai para um congresso, vai para um seminário, e lá você chega e você fica entusiasmada, você fica ali contente, porque hoje eu vou sair daqui, porque eu vou fazer, porque isso, porque aquilo. Essa fé motivacional, ela só vai durar no tempo que você cantar, que você estiver ali juntamente com outras pessoas, porque você fica na emoção, e essa emoção passa. Se o culto durou 1h30, 2 horas, você está ali emotiva. E eu vou falar o que é uma fé motivacional. É um comportamento de pequenos grupos que se destina a descobrir motivações inconscientes que precisa. É o despertar do interesse para fazer algo, para trazer a origem de alguma coisa. O que você não sabe é o que Deus fala para você. O que Ele tem falado a teu respeito? Você está atrás de pequenos grupos para sentir toda essa emoção, o calor, porque quando eu estou junto a gente canta, mas quando eu estou sozinho eu fico depressiva. O Senhor está dizendo, aonde está a tua fé? A fé de crer, como Jairo creu, mesmo na hora que os seus amigos disseram, não adianta mais, ela morreu. Jesus mandou ele se aquietar e disse, não temas. Então não espere de pequenos agrupamentos. Isso é bom, mas não é o que vai te fazer persistir se você não tiver fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela poderia morrer em casa. Se ela não tivesse tido fé de sair e buscar Jesus, encontrar com Ele, mesmo na fraqueza.
Talvez você possa estar pensando, mas você não sabe, pastora, como eu estou e o que eu estou atravessando. Eu posso não saber, mas o nosso Deus, que é soberano, que fala lá no Salmo 51:17, sacrifício a Deus são um espírito aquebrantado. O Senhor está dizendo: aquebranta o teu espírito na minha presença, aquebranta o teu espírito para mim, e você verá aonde eu te levarei. Você verá que as pessoas ficarão surpresas o que eu vou fazer na tua vida. Por isso, nós vimos aqui duas passagens: a mulher que teve a coragem e Jairo, que deixou sua filha em casa e rompeu o percurso da caminhada, dos quilômetros, para chegar e encontrar Jesus. Você não precisa atravessar o deserto para encontrar Jesus. Você não precisa enfrentar multidões para encontrar Jesus. Ele está aí através do Espírito Santo do teu lado. Deus soberano, que já fez todas as coisas, não é através do teu choro, da tua vitimização, da tua lástima, que Ele vai operar. É através da tua fé, é de você crer, acreditar que Ele já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez. Quando você se colocar sobre os teus pés e dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece, você verá que o novo tempo começa a clarear para você, um novo espaço. E Ele vai te dizer: a menina não está morta, mas ela vive, ela dorme. O Senhor vai te dizer: essa situação sua não é para a morte, é para a vida. Essa situação sua é para você se sobrepujar e sair desta crise, seja ela de qualquer circunstância que for. Porque Deus, nesta noite, não quer que você fique procurando motivações para você buscá-lo. Não. Porque Ele não se move quando você vai atrás de Jesus para trazer bens, seja materiais, físicos. Não, mas quando você tem um espírito aquebrantado. Jairo se aquebrantou na presença do Senhor e ele recebeu a tão esperada vitória. E no versículo 40, para encerrar esta live, as pessoas riam dele, porém ele mandou sair a todos, e ele ficou ali somente com a sua mãe, com seu pai e com aqueles que ele tinha levado. E tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta. O Senhor está te dizendo nesta noite: levanta, levanta desse sofá, levanta dessa cama, levanta desse problema, levanta das dívidas, proclama a Deus como dono da tua vida, das tuas dívidas, das tuas situações, e você verá que grandes coisas vão começar a romper, e você vai ser uma pessoa alegre, como ele falou para a mulher do fluxo de sangue: vai, a tua fé te salvou, vive. E o Senhor está dizendo nesta noite: viva, viva aquilo que eu tenho designado para você, porque eu sou o teu Deus, aquele que te escolheu para vencer. Então, não espere que pessoas façam por você aquilo que você tem que fazer, mas acredite, o potencial está em você. E sabe o que é mais? Esse potencial quem deu para você foi Deus. Aqui nós vemos um homem que era rico, mas a riqueza dele não pôde comprar a saúde da sua filha. E uma mulher que era rica e perdeu tudo para conseguir a sua saúde. Quem resolveu os dois casos? Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo para mim através do Espírito Santo? Eu resolverei tudo aquilo que for colocado no meu altar. Então coloque, se prostre, insista, determine, confie que o Senhor fará muito mais do que você está esperando. Esse é o desejo do meu coração. E eu tenho certeza que esse será o desejo do teu coração também. E por onde passar este vídeo, nas casas que adentrarem, eu tenho certeza que Deus falará, irá resolver problemas. E se você puder, entra lá no meu canal, me ajude a levar esta palavra. Entra no YouTube, Pastora Marina, se inscreva lá, ajude, compartilhe.
e você verá que grandes bênçãos virá sobre você. Porque a palavra de Deus, ela é grandiosa e está tudo pronto. E eu creio que grandes coisas vai chegar. Estamos aí praticamente quase finalizando fevereiro. E as promessas continuam e não vai parar. As lutas vêm para nós vencermos. As dificuldades vêm para nós rompermos. E acredite, esse Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero terminar essa live fazendo uma oração. Pai, eu entrego esta palavra nas tuas mãos, Senhor. Tenho certeza que o Senhor está falando a cada pessoa. E que o Senhor possa, Senhor, trazer para essas vidas, Pai. Ó Deus, a confirmação de que o Senhor é soberano sobre tudo e nunca perdeu, Pai, a hora de nada, nem a oportunidade de fazer a tua obra. Nos prepara para o melhor, Senhor. É o que eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus, e no nome dele eu agradeço. Que você receba a tua bênção, a graça do Senhor, você, sua família e todos aqueles que estiverem à tua volta. E me ajude, entra lá, colabore comigo, faz esta palavra seguir aí seu caminho, para que outras vidas possam ser curadas e salvas no nome de Jesus. Que você tenha uma noite abençoada, um início de semana abençoado, em nome de Jesus. Shalom.